pessoal, eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e hoje vou resolver com você uma questão sobre crase, tá? Lembrando que eu tenho também outro vídeo sobre crase com outra questão, então assista lá também para complementar o seu conhecimento. Antes do vídeo, já peço para você curtir aqui embaixo, inscrever-se no canal e ativar o sininho aí das notificações para ficar sabendo sobre os próximos vídeos. Bom, gente, o básico sobre crase. Primeiro, crase não é acento. Crase é um fenômeno linguístico, tá, da junção de uma preposição com um artigo. Nós vamos ver isso aí. Os acentos da língua são apenas acento agudo, acento circunflexo e acento grave. O acento grave indica a existência de uma crase ali na letra A, mas não é o acento, não é a mesma coisa que crase, tá? Tecnicamente. Então, o que é a crase de fato? É a junção da preposição a, né? Porque alguns termos, algumas palavras, verbos precisam, né, da preposição a na frente, é uma questão de regência, com o artigo definido feminino a. Então, quando existe uma preposição a mais um artigo a, quando eles se juntam, né, em vez de ficar um a, você coloca apenas uma letra a e coloca o acento grave, indicando que existe crase. Vou ilustrar para vocês aí já na tela com a nossa questão. Então, vou jogar o slide para vocês poderem seguir e acompanhar a leitura junto comigo. Então, vamos lá. Esta vacina deixa de ser uma candidata promissora para ser uma vacina que será produzida pela Fiocruz e uma resposta à saúde pública brasileira. Destaca a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima. Aí o enunciado: o sinal indicativo de crase está sendo utilizado de maneira correta no trecho em destaque. Assinale a alternativa em que o uso da crase encontra-se também correto. Então, correto aqui. Nós vamos ver o contexto. Mas só para ilustrar o que eu estava falando com vocês. Se você tem a preposição a mais o artigo o, você vai formar a palavrinha ao, tá? E se você tem a palavrinha, a preposição a mais o artigo a, em vez de você escrever dessa forma, a, porque só por uma questão de estética, tá, gente? Porque alguém achou que ficou feio. Aí apaga esse A e coloca aqui o acento grave. Entendeu? É simplesmente a soma A mais A forma um A craseado. Apenas isso. Então, por exemplo, resposta A. Resposta é um termo que exige a preposição a. Então, você tem, por exemplo, resposta, gente, espera aí que eu vou consertar essa resposta aqui. Bom, a resposta, ela já exige essa palavrinha, essa preposição a. Então, eu posso ter resposta a alguma coisa. Se fosse um termo no masculino, se fosse problema, eu deveria escrever assim, ó. Resposta ao problema. Mas, como então, no caso é saúde, é uma palavra feminina, eu teria que usar o quê? Um artigo feminino aqui. Só que eu não posso usar dois A seguidos. Eu tenho que colocar o quê, então? Um sinal indicativo de crase, tá? Se no masculino seria ao, no feminino deve ser o A com o sinal indicativo de crase, tá bom? Dessa forma, nós não vamos usar crase antes de palavras masculinas, deu pra ver? Antes de masculino, a gente utiliza ao, né? Mesmo porque a crase ela é composta por preposição mais artigo a, que é um artigo definido feminino, então não faz sentido ele vir antes de palavras masculinas, a não ser que a gente esteja falando da expressão a moda de, se for uma expressão que indica estilo. Então, se eu falar que é uma pintura a Pablo Picasso, aí eu posso utilizar a crase. Aliás, eu devo utilizar a crase. Por quê? Porque eu estou falando a moda de Pablo Picasso, entendeu? Então, é por isso. Mas, via de regra, antes de palavras masculinas, nós não vamos utilizar. Então, dito isso, vamos para as nossas alternativas. As vendas a prazo aumentaram no Natal? Pessoal, não, por quê? Prazo é uma palavra masculina. Então, para haver crase, você precisa da preposição a
e do artigo feminino a. E esse artigo não existe aí no contexto, tá bom? Se fosse a vista, tudo bem, por quê? Porque vista é uma palavra feminina, mas como é uma palavra masculina, tá errada. B. Os cientistas da Fiocruz começaram a pesquisar diversas vacinas. Pessoal, vamos lá. Existe o a de preposição? Quem começa a fazer alguma coisa? Sim. Então, o primeiro a existe. E o segundo a de artigo? Você usa artigo antes de verbo? Não. Não. Por quê? Verbo não é feminino e verbo não é masculino, tá? Verbo não tem gênero. É por isso que você não pode usar artigo, não pode usar crase antes de verbo. C. Os cientistas foram a Londres conhecer a Universidade de Oxford. Vamos lá. Você usa preposição nesse caso? O primeiro a foi quem vai a algum lugar? Sim. O verbo ir, ele exige a preposição a, uma questão de regência. Depois, existe artigo definido antes de Londres? Não. Você não fala a Londres. É aí que entra aquele macete, para quem gosta de macete, do se vou a, volto da, crase devo usar. Porque você vai a Londres, mas você volta de Londres, você não volta da Londres. Mas isso é uma aplicação da regra geral, né? Ou seja, se você vai a, existe o a de preposição, então beleza. Mas existe o a de artigo? Não, Londres não é uma cidade que admite artigo. Também outra forma de você saber isso é você colocar Londres no início de uma frase, né? Sendo um sujeito de uma frase. Então, se você for falar que Londres é bonita, você não pode falar que a Londres é bonita, certo? Então, aí você vê, se você jogar para o início da frase, você percebe que Londres não admite artigo. Então, é por isso. Você não precisa, não é uma regra nova esse macete. É apenas a consequência da regra geral, que se você tem preposição, precisa do artigo. Não existindo o artigo, você não tem a crase. Existindo artigo, você tem. Então, é apenas isso, tá bom? Então, vamos seguir aí para a nossa letra D. É necessário o respeito às leis sanitárias. Então, primeiro, vamos ver. O primeiro a, o a de preposição, ele existe? O respeito às leis. Respeito é sim uma palavra que exige a preposição a. E depois, as leis, né? As leis sanitárias, nós podemos usar um artigo as antes? Sim. Então, o segundo também existe, né? Porque leis é uma palavra feminina que está no plural. Então, você faz a concordância também no plural aqui. Uma forma também de você provar, de você tirar a prova, né, de que existe, é que você pode trocar por uma palavra masculina e ver se fica aos, né? Vamos ver. Se fosse, em vez de respeito às leis, se fosse contratos, teria que ser aqui, ó, aos contratos, certo? Então, dessa forma, eu sei que existe o as, porque no masculino seria assim, tá bom? Então, aqui a letra D é a nossa correta. Letra E. Os médicos foram a uma visita ao Instituto Biomanguinhos. Gente, presta atenção, essa aqui é muito importante, tá? Aí você pode me falar o quê? A questão do verbo precisa da preposição sim. Foram, né? O verbo ir precisa. Quem vai a algum lugar. Então, beleza. Agora, e o artigo a? Você vai me falar, Lívia, mas visita é uma palavra feminina, não pode? Mas e uma? O que é? Uma é artigo também. Então, você só pode ter um artigo. Uma é um artigo indefinido, certo? Se você tem um artigo indefinido na frase, você não vai usar um artigo definido ao mesmo tempo. Se tiver uma ou se tiver umas, né, são artigos indefinidos. Você não vai usar um artigo definido e artigo indefinido junto, né? Dessa forma, você vai saber que a crase é impossível, é proibida nesse caso. Tudo bem?
Então, espero ter ajudado vocês. Não saia daqui sem antes curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. E claro, né, comentem aqui, deixem alguma dúvida e sugestões para os próximos vídeos. Até mais!